Olá pessoal. Ahn, Se nós analisarmos o pensamento de Heidegger, a gente vai observar que Heidegger faz uma crítica a Platão, né, e Aristóteles. O Heidegger é um filósofo moderno e ele ataca a metafísica, né? Ele diz que o Nietzsche é o último dos metafísicos, né? Nietzsche escreve de forma poética, né? De forma difícil, complexa. Nietzsche também critica Sócrates, Platão, principalmente Sócrates, né? Mas Heidegger ele vai refletir em suas obras, né? A respeito do eu. Esse eu, o eu inserido no mundo, o eu que está no mundo, o ser aí, né? Ele tem um conceito conhecido como Dasein, né? E nós somos entes especiais. O que é o ente? Ente é o ser, o indivíduo. E você tem os entes, que é o mundo. Então é um ser que se relaciona com o mundo, né? Ele vai criticar o historicismo, né? E a historiografia, ele vai criticar a história em si. Por quê? Porque ele faz uma verdadeira cruzada, né? Ele critica esses conceitualismos, esses conceitos a respeito do que é o ser, né? E para ele esse ser, ele está inserido no mundo, mas é algo muito mais complexo do que qualquer conceito comum, né? O ser, para Heidegger, merece uma atenção especial. Então ele se debruça sobre essa questão do ser e o quanto ele é complexo, essa questão do ser no mundo. O ser aí, o ser é jogado no mundo e o ser vive a sua existência. Heidegger, por mais que ele diga que não tem pretensão de ser existencialista, ele influencia muito o existencialismo, ele vai influenciar Jean-Paul Sartre, né? Jean-Paul Sartre tem uma frase famosa chamada uma frase famosa que é conhecida como o ser, a existência precede a essência. Então primeiro você existe, depois é construído uma essência. Mas a essência verdadeira não é aquilo que você faz no mundo, ou seja, o papel que você exerce como pai, como mãe. Para o Sartre, isso são papéis sociais criados, construídos socialmente, não é seu. Na verdade, você está usando, para o Sartre, uma máscara, né? O seu ser verdadeiro você constrói. Já para o Heidegger isso não é possível, porque o ser ele está em constante transformação, ele é vida. Então o ser é pulsão, é energia. Já para o Nietzsche você não tem controle nenhum, né, sobre essas forças, né? Então às vezes o caos impera, às vezes a razão, às vezes a emoção, às vezes a raiva, às vezes o ódio, às vezes a alegria, luz, trevas. E aí às vezes um é mais forte que o outro, né? A gente acha que tem controle, mas não tem, para o Nietzsche, né? Então são formas de pensar esse ser. Então Heidegger, ele infelizmente ele teve alguns casos com os nazistas, né? Ele fez parte, né? E isso cria uma certa polêmica na vida de Heidegger, né? Mas não podemos negar que foi um cara brilhante, apesar da sua filosofia, a crítica à filosofia dele, que simplesmente ele joga no lixo a tradição de milhares de anos de filosofia para criar uma nova filosofia. Então é um caminho muito incerto desafiar, né, milhares e milhares de anos de reflexão, onde que esse ser, né, para o pensamento cristão é obra divina, é obra de Deus, né? Esse ser existe, é um ser criado por algo maior, assim como as outras divindades no pensamento místico. Tudo que existe, os deuses para o místico, é parte da centelha divina, é criação divina, é parte do divino. Aí você tem aí um pensamento metafísico de um lado, né?
da existência de um outro mundo, para Platão, o mundo das ideias, e do outro você tem o existencialismo de Sartre, que vai trabalhar o ser a partir do agora, o ser na existência, o ser no mundo, o ser jogado, o Dasein, né, isso que se constitui o todo. E através dessa existência, né, é pensado esse ser, né? Coisa que o existencialismo vai dar muita ênfase, né, nessa existência, nesse ser que se percebe, nesse ser que vive, nesse ser que reflete o mundo, né? Então aí temos aí uma síntese, né, do pensamento de Heidegger. Heidegger vai, depois disso, ele vai escrever a respeito da arte, né, da beleza. Muitos dos pensadores da história, muitos dos filósofos escrevem sobre arte, né, apreciam muito arte. O Bergson, por exemplo, ele vai elogiar a arte e a intuição. Aliás, para o Bergson, a intuição é o que realmente vale a pena. A intuição, né, dentro da duração, que é a vida, a intuição, principalmente artística, é o que há de mais primoroso e valoroso no ser humano, ao contrário do que hoje se preza no pensamento racional, matemático, lógico, né? Então aí é uma síntese aí do pensamento de Heidegger.